Olá, bem, estou aqui para falar sobre convivência do pai, né? Não da mãe, tá? Do pai. Vamos lá? Bom, na vida de uma pessoa, a convivência do pai é fundamental. Porém, eu vou deixar já bem claro no começo do áudio que se a pessoa não teve uma convivência com o pai porque o pai morava muito longe, ou não sabia que era o pai da pessoa, ou já está falecido, não é essa a ideia, tá bom? É só para pais que estão sim vivos e que estão de uma maneira ou de outra convivendo na vida dos seus filhos, tá bom? Então eu vou falar aqui como que funciona na vida das meninas, das mulheres, tá? Suponhamos que você é um pai. É um pouco complicado para você, se você for filho, tudo bem, tá ouvindo esse áudio, mas é um pouco complicado para você tentar entrar na intimidade de meninas ou de mulheres. Por quê? Porque é muito relativo, entendeu? Às vezes, o termo, os jeitos que as mulheres falam, não significa aquilo que elas querem dizer. Então, muitas vezes elas usam um jeito delas de falar. Então, é muito complicado para um homem entender e levar tudo ao pé da letra. Geralmente, o homem quer ajudar, quer levar tudo ao pé da letra, quer ser o melhor possível para aquela mulher, sendo filha ou não, amiga, alguma coisa, e ele acaba não entendendo o que realmente ela queria com aquilo. Bom, então vamos lá. Porque quando um pai ele é ausente na vida da filha, tá? Presta bastante atenção nisso. Quando um pai é ausente na vida da filha, ausente, quando eu digo ausente, é não fisicamente, tá? Às vezes convive quase todo dia, mas ele não entende a pessoa, ele não é compreensível, ele não é uma pessoa que ajuda de verdade no sentido sentimental. Às vezes é uma pessoa que ajuda muito no lado financeiro, que é importante até. Mas é uma pessoa que, eu vou deixar bem claro, um pai tem que entender o seguinte: o lado financeiro não é tudo para um filho. O filho, ele quer aquela coisa do pai, entendeu? Então, é importante entender isso. Bom, então voltando aqui para falar de filha, as filhas, elas têm o pai ele tem uma importância muito grande na convivência com uma filha, porque é essa convivência, esse passado esse ensinar de princípios interessantes e verdadeiramente honestos, tá, para uma filha, é que vai fazer uma criação da sua filha legal. Então, geralmente você pode reparar que não falha nenhuma vez. A filha, ela, quando você vê uma mulher já adulta, ou até mesmo uma adolescente, mas geralmente uma adulta, que tem aquela famosa fama, né, de rodada, de piranha, cadeira do The Voice, né, mais rodada que cadeira do The Voice, o que acontece? Geralmente, esse tipo de mulher, ela não teve afinidades com o pai na vida. Então, ela não ganhou esses ensinamentos sobre, né, a vida. E geralmente também não é uma pessoa que lê muito livros sobre desenvolvimento pessoal, sobre sucesso. Então ela é uma pessoa que ela não sabe ser fiel a um homem. Ela não sabe porque ela não sabe o que ela quer. Entendeu? Então ela acaba cometendo muitas normoses, que são inversões de valores, por ela não ter aprendido com o pai. Isso é muito interessante. Você pode reparar que praticamente não falha. E aí, ou então, se a mulher teve uma boa convivência com o pai, se ela é desse jeito, foi por causa de algum ex-namorado, tá? Ou ex-marido. Então, isso é muito, muito, muito comum, tá bom? Mas como que cura isso, né? Agora a mulher, de repente você é uma mulher que tem esse tipo de fama e fala assim, beleza, eu não quero ter mais esse tipo de vida, esse tipo de fama. Como que eu curo isso? Já que já aconteceu, como que eu faço? É muito simples, tá? Toda ação que tem normose, ela geralmente foi ensinada por uma sociedade e por uma era industrial. Nós vivemos na era agrícola, agora depois vivemos na era industrial e agora estamos vivendo na era do conhecimento. Então é por isso que você está ouvindo esse áudio, porque você está tendo conhecimento. Hoje em dia você pode ter conhecimento. Faça um exercício. Vá no shopping, qualquer cidade. Óbvio que as lojas têm que estar abertas, né? Não é aquele shopping que está mais loja fechando, falindo do que loja aberta. Vai no shopping que está tudo normal. As lojas estão indo bem. Vá nesse shopping e repare: a maior loja vai ser uma livraria. Então, fisicamente falando, a maior loja vai ser uma livraria. Por quê? Porque hoje vivemos na era do conhecimento e você vai reparar que tem livros de todo tipo de preço e de todo tipo de nível. Então,
Comece a reparar, nós estamos na era do conhecimento. Então agora você adquiriu o conhecimento para saber como sair dessa fase. Finalmente você adquiriu esse conhecimento. Então você precisa ter uma grande noção interna, primeiro, uma cura interna, e depois disso você vai descobrir o que você realmente quer. Porque não tem problema nenhum de ser rodada, tá? Você pode ser solteira ou. Enfim, se você tem um relacionamento aberto, alguma coisa desse tipo, tranquilo, tá? O grande lance é que se você está incomodada com isso e quer mudar, aí você tem que fazer sim uma autoanálise desenvolvendo o que você quer. Como assim? Eu quero um marido ou uma esposa de tal jeito. Eu quero, entendeu? Eu quero amigos de tal jeito. Eu quero. E aí você vai fazendo. Ah, mas você pode pensar assim: ah, mas se eu fizer isso agora, eu quero um marido de tal jeito, mas com essa fama que eu tenho, eu não consigo. Ou então nos lugares que eu frequento ou trabalho, eu não consigo. Consegue, tá? Vai por mim que consegue. Primeiro você precisa fazer essa mudança interna para depois você fazer essa escolha do que você quer, para depois você ir atrás disso, tá bem? Então, finalizando aqui essa parte das mulheres, né? A falta da convivência do pai com as mulheres causa isso. Aí, se você é um pai e tá me perguntando, tudo bem, minha filha ainda não tem essa fama, mas eu vejo que ela tá começando a ter. Como que eu faço para conviver com ela e ela não ter essa fama? Bom, muito simples. Você pega e passa valores para ela do dia a dia da vida, mas sem dar bronca, sem gritar, conversando de uma maneira muito amorosa, tá? De uma maneira muito calma, muito tranquila, sem discussões, sem agressões, sem nada, tá bom? É, às vezes, quando você fala com uma pessoa pessoalmente e ela tem alguns seus paradigmas, seu erro, suas crenças, por aí vai, seus erros, suas normoses, né? Todo mundo tem, mas assim, quando às vezes a pessoa tem muito, o paradigma costuma responder pela pessoa. Então, às vezes a pessoa é uma super pessoa legal. Só que aí você toca num ponto que irrita ela, um ponto que quase sai agressão. Já reparou isso? Então, cuidado para não acontecer isso. Então, fale com amor, fale com carinho, de repente escrevendo, de repente fazendo uma carta, de repente falando com jeito, entendeu? De repente levando ela a lugares onde tem esses princípios que você quer ensinar, dependendo da sua religião, ou de repente até um médico seria legal, um psicólogo ou uma psicóloga, ou se for problema, se ela estiver tendo isso voltado à profissão, de repente algum tipo de coach, tá bom? Algum tipo de mentoria. De repente, só dela conviver com pessoas que têm valores, e no, por exemplo, em lugares que tem pessoas que têm valores, pessoas que estão trabalhando, correndo atrás da sua vida, se ela for desse jeito, ela vai atrapalhar, mas se ela já for no processo de melhora, ela vai melhorar muito mais rápido, porque a convivência, né, faz as coisas melhorarem muito mais rápido. Bom, agora então vamos falar aqui sobre como os pais influenciam na vida dos filhos, homens, né? Bom, se o filho ele não tem um pai convivendo com ele, o que acontece é que ele fica afeminado, tá bom? Então, aquela convivência do pai, muitas vezes o filho tem pai, entendeu? Tem pai, mas o pai não convive com o filho no sentido de dar amor, conversar, passar horas, levar a sair, levar curtir um esporte, tá? Conversar sobre esporte, conversar sobre mulher, brincar, tal. Então, quer dizer, essa coisa toda do pai, né, do homem. Às vezes pode ser, se o menino não tiver um pai em vida, ele pode fazer isso com um tio, com um padrasto, com um avô, tranquilamente, entendeu? Com quem for fazer o papel de pai. Porém, é muito importante que a pessoa tenha essa noção, a pessoa que está ensinando a criança, de passar ensinamentos com valores também, certo? Ensinar honestidade, valores, essas coisas, e ensinar voltado à masculinidade, porque aí ele não fica afeminado, entendeu? Se é esse o objetivo, tá? Não tenho problema nenhum com quem for afeminado, ou gay, ou alguma coisa do tipo. Não é um problema, muito pelo contrário. Porém, né, se a pessoa ela quer resolver esse tipo de situação, porque às vezes a pessoa não é gay, entendeu o que eu quis dizer? Às vezes não é gay, às vezes é afeminado, e aí todo mundo tira sarro, aí às vezes sofre bullying, ou às vezes as pessoas não gostam, entendeu? Não por ser gay, porque não é gay, às vezes a pessoa é hétero, mas é um pouco afeminado, entendeu? Isso é falta de pai, de amor, de carinho de pai, entendeu? Às vezes o pai ele é presente na vida, mas só financeiramente o agredindo, diminuindo, às vezes é uma pessoa negativa. Então o filho costuma ir ou para as drogas, ou se afeminando, ou se for mulher, virando aquelas mulheres que têm fama bastante pejorativa.
Então, geralmente, a falta do pai faz tudo isso, tá? Então, se você for um pai, ou se você for ser um pai, ou se você tiver um pai ou alguém que você conhece que tem essas necessidades, compartilhe esse vídeo com ele, esse áudio com ele, e sejam felizes.